Boa noite, crianças. Quem está feliz com Jesus? Eu também estou. Hoje nós temos uma linda história que eu, quando escutei, me emocionei. História de uma criança chamada Joãozinho. Esse menino, quando ele ia brincar com seus amiguinhos na escola, os seus amiguinhos deixavam ele sempre por último. Quando era para jogar bola, que iam escolher as crianças para jogar bola, ele sempre era o último a ser escolhido. Quando era para correr, as corridas de rua, deixavam sempre ele por último. Quando era para jogar bolinha de gude ou bila, vocês conhecem bila ou é bola de gude? Bila. Quando era para jogar bila, ele queria ser o primeiro, mas aí os meninos que eram mais velhos do que ele deixavam ele sempre por último. E aí ele ficou muito triste com isso que acontecia. Eu vou ler uma história, e essa história de Joãozinho, vocês estão vendo um jumentinho ali, certo? O que animal é aquele? Todo mundo conhece? Que animal é aquele? Burro, jumento. Jumentinho, certo? A história de Joãozinho vai envolver a história de 3 jumentinhos. E aí tem um jumentinho principal, que é um jumentinho que carregou o rei. Esse jumentinho, ele era desprezado também, igual a Joãozinho. Mas um dia ele carregou a pessoa mais importante da história da humanidade, da nossa vida. E aí eu vou contar essa história para vocês. Essa história está nesse livrinho aqui que o Titio, pode me chamar de Titio, certo? Titio, esse livro eu peguei emprestado com um menino chamado Emanuel, ele me emprestou. Depois a gente colocou ele lá. Alguém pode depois pegar e só ficar folheando se quiser. E eu coloquei essa historinha aqui. Eu espero que não canse vocês, que vocês gostem de ouvir essa história. Todo mundo prestando atenção? Só o Miguel. Não sei se eu me sento também com vocês. Eu não sei se eu me levanto mais. Manuel, sente ali, Emanuel. Não. Vamos lá. Vamos ouvir a história de Joãozinho, certo? Todo mundo prestando atenção, porque Joãozinho era um menino muito sofrido, muito humilhado pelos seus coleguinhas, mas certo dia ele entendeu que isso seria muito bom para a sua vida. Todo mundo prestando atenção? Vamos lá, todo mundo escutando, só ouvindo, certo? Em silêncio, olhando para o titio. Certo dia, um menino chamado Joãozinho voltava para casa após brincar com alguns amigos de sua vizinhança. Manuel, preste atenção. Manuel, o titio vai ficar triste. Ele estava chorando quando entrou na cozinha procurando sua mãe. Mamãe, cadê a senhora, mamãe? Ela viu ele chorando e perguntou: Joãozinho, o que aconteceu com você, meu filho? Cadê? Pode passar aí a imagem. Joãozinho, o que aconteceu com você, meu filho? Joãozinho ia triste. Ia bem triste na estrada quando... Cadê o Joãozinho? Lá ia Joãozinho triste, porque os amiguinhos dele sempre deixavam ele por último. E aí os lábios... E aí os lábios de Joãozinho tremiam, tentava enxugar as lágrimas. Joãozinho tinha 8 anos de idade e não gostava de chorar mais, mas ele não conseguia evitar. Ele disse: mamãe, toda vez que eu vou brincar com os meninos, eles me deixam por último, por isso, mamãe, eu estou chorando. Mamãe, isso é muito triste. Bem, naquele instante, o pai e o avô de Joãozinho entraram na cozinha. A mamãe lhes disse: Joãozinho está chateado.
Os amigos o deixaram por último nas brincadeiras. O pai de Joãozinho o abraçou e disse: sei o que você sente, meu filho. Quando eu tinha sua idade, quando eu tinha 8 anos, eu também era o último a ser escolhido para as brincadeiras. Nunca ninguém me chamava para ser o primeiro. Joãozinho disse: sério, papai? O pai disse: sim. Concordou o pai: sim, meu filho, eu sempre era o último. Cabisbaixo, de cabeça baixa, Joãozinho disse: eu acho que eles me deixam por último, porque eu não sou muito bom nas brincadeiras, papai. Seu pai disse: já que o vovô está aqui, talvez ele possa lhe ajudar com essa questão. O vovô, o que é que o senhor acha que deve ser feito com o Joãozinho, vovô? Aí Joãozinho está chorando, olhando para o avô. Aí o vovô pensou um pouco e respondeu: Joãozinho, você já ouviu falar do jumentinho que carregou um rei? E aí está Joãozinho, o pai de Joãozinho, o avô de Joãozinho e a mãe de Joãozinho, tudo na cozinha. Joãozinho deu um belo sorriso, pois sabia que estava prestes a ouvir mais uma das maravilhosas histórias de seu avô. Oh, uma coisa boa, vou ouvir a história de vovô. Vovô vai contar a história de um jumentinho, vai contar mais uma história muito bela. E aí o jumentinho, pode botar o jumentinho. Aí Joãozinho respondeu: não, vovô, eu nunca ouvi a história, mas eu adoraria ouvi-la agora. Então o vovô se sentou e sentou Joãozinho em seu colo. Ele não se considerava grandinho demais para isso, e aí colocou Joãozinho no colo dele, no joelho dele. Sabe, Joãozinho, vovô começou: há muitos anos fui a Jerusalém e vi uma coisa muito engraçada. Manuel, muita gente montava em jumentos, e em Jerusalém os jumentos são pequenos se comparados com os daqui do Brasil. Eles só crescem cerca de 1,5 m. 1,5 m, gente, é mais ou menos aqui assim. Dá para a gente subir sem botar uma cadeira. Muito pequenininho. Ver um adulto montado em um jumento faz a gente rir, disse o avô de Joãozinho. O homem teve que manter suas pernas encolhidas por todo o caminho. E aí a gente está vendo o jumentinho. Pode deixar lá mesmo, Lucas. O homem sentado no jumento com as pernas encurvadas. E ele andava toda a estrada com as pernas encurvadas, porque o jumento era bem pequenininho. Os jumentos de Jerusalém são menores do que os jumentos aqui do Brasil. Quero te contar sobre um jumentinho igual o que eu vi em Jerusalém. O jumentinho da história nunca havia sido escolhido para fazer nada. Ele sempre ficava por último. E ele perguntava se alguma vez seria escolhido para fazer algum trabalho. Mas um dia ele foi escolhido para uma tarefa muito especial. Ele via todos os jumentos saindo do estábulo, mas ele ficava preso lá no estábulo. Dá para ver aí? Pode passar, Lucas. Ele ficava preso sozinho e todos os outros jumentos iam trabalhar, e ele ficava triste porque nunca colocavam trabalho para ele. Então, há muitos e muitos anos, havia um jumentinho chamado Jerico, era o nome desse jumentinho. Ele morava num vilarejo próximo da cidade de Jerusalém. Jerico era muito novo para trabalhar, então ficava a maior parte do tempo no estábulo. Ele tinha irmãos e irmãs, mas nenhum deles podia brincar com Jerico, porque eles tinham que trabalhar. Às vezes eles carregavam sacos de azeitonas para o seu dono, outras vezes trabalhavam para as pessoas da comunidade, e alguns deles carregavam adultos em suas costas. Jerico nunca precisou carregar nada nem ninguém, pois tudo o que fazia todos os dias era ficar parado, comer e dormir. Isso era muito chato, e Jerico ficava muito triste. Isso era chato demais para Jerico. Ele nunca era chamado para fazer um trabalho. Dormia e acordava e dormia de novo. Está aí Jerico deitado, todos os outros dormindo e Jerico acordado de noite. Os outros jumentos que ficavam mesmo no estábulo com Jerico contavam histórias sobre os jumentos mais famosos,
que já existiram. Existiam jumentos muito famosos na história. Um deles era sobre a jumenta de um homem que se chamou Balaão. Um rei mau pediu a Balaão uma profecia contra o povo de Deus. Enquanto Balaão montava na jumenta, que dirigia para o lugar onde o povo de Deus estava acampado, um anjo bloqueou o seu caminho. A jumenta parou, mas Balaão não conseguia ver o anjo. Ele ficou muito irritado e bateu na jumenta. Então o Senhor Deus deu à jumenta o poder de falar. E a jumenta perguntou: o que foi que eu fiz para que você me bata assim? E Balaão, o profeta, disse: Balaão disse: você não está me tratando bem. Então Deus permitiu que Balaão visse o anjo, e o anjo disse: o que você está planejando fazer é errado, Balaão. Decidiu não profetizar contra o povo de Deus. Os jumentos também contavam a história sobre outro jumento chamado Barnabé. Esse jumento chamado Barnabé, ele foi muito importante. Era o jumento mais velho que vivia com eles. Alguns anos, Barnabé tinha vivido na cidade de Nazaré. Seu proprietário, o nome dele era José. José e a sua esposa Maria, a qual estava prestes a ter um bebê, tinham que ir para uma cidade chamada Belém. Maria, então, na garupa de Barnabé, se montou. Quando eles chegaram em Belém, o bebê de Maria estava pronto para nascer. Todas as pousadas estavam cheias, então eles passaram a noite em um estábulo onde os animais eram mantidos. Barnabé carregou Maria, mãe de Jesus. Lá Maria teve o seu bebê e seu nome era Jesus. Porém, um dia tudo isso mudou, porque Jerico nunca tinha sido chamado para fazer nada, porque Jerico era novinho, era bem novinho. Certa manhã, quando Jerico estava se sentindo muito triste, porque não tinha nada para fazer e só podia comer e dormir, ele ouviu dois homens estranhos se aproximando. Eles falavam baixinho com seu dono. Jerico tentou ouvir a conversa. Bem devagarinho, em silêncio, Jerico se aproximou, mas ele não conseguia entender as palavras. Mas ouviu um dos homens dizer: porque o Senhor precisa dele. Jerico se perguntou sobre o que ele estava falando. E aí estava o dono de Jerico, conversando com os dois senhores, e Jerico prestando atenção no que estava se falando. O dono de Jerico veio até o estábulo, desprendeu no portão e levou até aqueles dois homens. Tomem este jumento, disse ele. O nome dele é Jerico. Ninguém nunca montou antes, mas acho que ele será capaz de fazer este trabalho. Jerico se perguntou: o que será que eles querem que eu faça? Será lá o que for? Parece ser um trabalho importante para esses homens. Então eles levaram Jerico pelas ruas, e logo ele viu uma multidão. Os dois homens falaram. E com a pessoa que parecia estar no comando, e o chamaram pelo nome de Jesus. Algumas daquelas pessoas colocaram seus casacos nas costas de Jerico. Então, para o seu espanto, Jesus sentou-se em suas costas. Parecia estranho ter alguém sentado nas costas, mas Jerico estava entusiasmado com a tarefa. Assim, ele começou a trotar em direção a Jerusalém, carregando Jesus em suas costas. Enquanto ia pelas ruas, uma multidão se aproximava e colocava seus casacos e ramos de palmeiras no chão, para que Jerico passasse com Jesus. E começaram a cantar, clamar e a balançar os ramos no ar, dizendo: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel. Jerico ficou surpreso com o que estava ouvindo e pensou: um rei está montado em minhas costas. Eu não posso acreditar, eu fui escolhido para levar um rei. Jerico nunca tinha carregado nada, Jerico nunca tinha feito nada, ficava sempre no estábulo.
Todos os outros iriam trabalhar, suas irmãs iam trabalhar, seus irmãos iam trabalhar, seus pais iam trabalhar, mas Jerico ficava sempre no estábulo, preso, sem fazer nada. Mas agora, Jerico foi escolhido para fazer uma obra muito especial, e ele estava agora carregando em suas costas um rei. Jerico se empenhou para levar o rei, dando o melhor de si, fazendo o melhor que ele sabia. Ele caminhava cuidadosamente sobre o caminho feito de casacos e ramos de palmeiras, esforçando-se para levar Jesus Cristo, o rei, tranquilamente. Depois que entraram em Jerusalém, Jesus desceu e deu um tapinha nas costas de Jerico, que o observou entrar no templo. Jerico ficou olhando Jesus entrar no templo. Então Jerico se sentiu muito orgulhoso. Eu carreguei o rei, pensou, eu devo ser um jumento muito especial, eu carreguei um rei, eu sou muito especial. Então Jerico, que era um jumentinho que não fazia nenhum trabalho, que nunca tinha sido escolhido para nada, agora tinha carregado nas suas costas o rei dos reis. No dia seguinte, o dono de Jerico concluiu que ele estava pronto para trabalhar. Um dos servos colocou 2 sacos de azeitona nas costas de Jerico e partiu para entregá-los. Os sacos eram pesados e arranhavam as costas de Jerico. Algumas vezes ele se sentia tão cansado que se sentou na estrada, mas o servo puxou o seu cabresto em seu pescoço e o levou adiante. Quando Jerico chegou em casa, ele estava muito mal-humorado. Jerico não estava feliz, porque não era a mesma coisa de carregar Jesus nas suas costas. Porque o nosso dono me fez carregar essas azeitonas, resmungou para o velho jumento Barnabé. Eu carreguei o rei, eu não deveria ter de transportar coisas importantes? Barnabé franziu as testas. Nós somos jumentos, disse Barnabé. Nosso trabalho é carregar as coisas, seja lá o que o nosso dono quiser. Disse Jerico, acho que nunca vou gostar desse tipo de trabalho. Acho que sou o melhor em trabalhos especiais, como transportar pessoas importantes. E aí Jerico estava com um saco nas suas costas, carregando azeitonas e carregando outras coisas mais. Mas Jerico tinha que carregar muitas coisas todos os dias. Às vezes ele ficava carregando sacos de azeitonas, ele carregava, outras vezes um dos servos o montava para realizar tarefas para o seu dono. Jerico não gostava de fazer nada disso. Ele não conseguia entender porque o seu mestre estava dando a ele essas tarefas comuns. Mas certa manhã, um dos servos levou Jerico até uma aldeia do outro lado de Jerusalém. Quando estava retornando pela cidade, Jerico viu uma multidão descendo a rua em direção a eles. As pessoas pareciam estar gritando com raiva de alguém enquanto passava por ali. O servo levou Jerico até a beira do caminho para que a multidão pudesse passar. E aí lá estava Jerico, olhando o que estava acontecendo. Jerico e o seu servo que estava com ele. Jerico avistou a pessoa com quem a multidão gritava. Era Jesus, o rei que Jerico havia carregado com tanta alegria até Jerusalém. Apenas alguns dias antes, mas dessa vez, aquelas pessoas pareciam estar furiosas com Jesus. Jerico ficou pensando sobre o que poderia ser que estivesse acontecendo. Então Jerico percebeu que Jesus estava carregando algo, um tronco áspero e pesado de madeira. Era a cruz que Jesus estava levando. Jesus parecia estar levando aquele tronco com grande dificuldade. Quando viu que Jesus estava ferido, Jerico suspirou. As costas de Jesus estavam cobertas de cortes e ferimentos, e sua cabeça estava sangrando por causa de uma coroa de espinhos que foi colocado na sua cabeça. De repente Jesus caiu. Ele não conseguia levar aquele tronco adiante, aquela cruz. Jerico desejou no seu coração poder levar aquela cruz para Jesus. Ele puxou a sua corda, mas o servo segurou.
Os soldados estavam com Jesus, pegaram um homem na multidão e o obrigaram a levar a cruz. A multidão seguiu pelas ruas e o servo levou Jerico embora. Ele estava confuso e triste. Eles não deveriam ter feito aquilo com Jesus naquela cruz horrível, pensou Jerico, o jumentinho. Por que eles levaram o rei que eu carreguei nas minhas costas e botaram uma cruz pesada sobre as suas costas para ele carregar? Ele é o rei. Porque ele teve que carregar aquela cruz? Porque eles estavam zangados com Jesus. E Jerico voltou para casa. O servo arrastava Jerico pela estrada, e Jerico voltou de cabeça baixa, triste, sem entender o que estava acontecendo. Quando Jerico chegou em casa, entrou o velho Barnabé, e aí Jerico disse: eu vi algo horrível hoje. O rei que eu carreguei estava ferido, e as pessoas obrigavam a levar um tronco de madeira enorme em suas costas, uma cruz. Por que eles fizeram isso? Barnabé, que era um jumento mais velho, olhou gentilmente para Jerico e disse: eu me lembro quando carreguei Jesus e sua mãe de Belém para casa. Disse Barnabé: a mãe e o pai de Jesus sabiam que ele morreria para salvar o seu povo. Alguém lhe tinha dito isso? Parece que a profecia se tornou realidade. O rei estava carregando a cruz e então seria crucificado. Jerico ficou surpreso. Então o rei estava sendo um servo para os outros. Disse ele: sim, Jerico, respondeu Barnabé, é terrível que ele esteja sendo tão maltratado, mas o que ele estava fazendo é maravilhoso. Jerico ficou em silêncio, o jumentinho novo, por alguns minutos. Por fim ele disse: se o rei estava disposto a carregar aquela cruz terrível, eu não vou reclamar de tudo que vou transportar para o nosso dono. Vou seguir o exemplo e ser um servo prestativo, igual a Jesus. E aí estava o avô de Joãozinho contando essa história, sentado na cadeira no alpendre de sua casa. E aí vovô olhou para Joãozinho e disse: Joãozinho, até o dia em que Jerico foi escolhido para levar Jesus a Jerusalém, nunca havia sido dado a ele qualquer coisa para fazer. Seu dono nunca havia escolhido para nada, nem mesmo para fazer tarefas fáceis. Mas os seus amigos escolhem você para participar das brincadeiras, mesmo que seja o último. Então, eu gostaria que você agradecesse por ter a chance de brincar. Você faria isso por mim, Joãozinho? Perguntou o avô dele. Ele respondeu: sim, vovô. Disse ele: você está certo, vovô. Eu sei que devo ser grato por poder brincar, mesmo sendo o último a ser escolhido. Que bom, vovô, disse sorrindo Joãozinho. Além disso, faça o melhor para ficar contente. Vou fazer o melhor para ficar contente e nunca vou reclamar, pois eu sei que mesmo sendo o último, vou ficar jogando e vou brincar com meus amigos, mesmo sendo o último. Se você foi escolhido para fazer algo especial, não fique orgulhoso como Jerico. Se você receber uma tarefa que não parece ser muito divertida, faça esse trabalho da melhor maneira possível. Lembre-se de que Deus, o Pai, escolheu Jesus para o pior trabalho de todos, mas ele realizou a boa vontade para agradar o seu Pai. Ele foi escolhido para salvar o seu povo. Então Joãozinho respondeu: uau, você está certo, vovô. Eu nunca havia pensado dessa maneira antes acerca de Jesus. Aí vovô pegou o Joãozinho e deu um abraço. Aí o vovô disse assim: esse é meu garoto. Mas deixe-me contar o resto da história, a parte que Jerico não entendeu. E aí Jerico estava começando a carregar as coisas, e naquele dia Jesus morreu na cruz.
Quando ele morreu, deu a própria vida para salvar o seu povo dos seus pecados. De certa forma, ele levou os pecados e a culpa do povo. Ao morrer, ele tomou o castigo que merecia por causa de um Deus santo. O castigo que você e eu merecemos. Ele era um rei, mas tornou-se um servo para o seu povo. E sabe de uma coisa, Joãozinho? Jesus não merecia ser morto. 3 dias depois ele ressuscitou dos mortos e agora reina para sempre com Deus no céu. Essa é a melhor notícia de todos. Joãozinho sorriu. Com certeza é, vovô. Ele é o maior rei de todos e eu quero servi-lo e fazer o melhor que ele pedir, seja um pequeno trabalho ou seja uma tarefa muito importante. Então, crianças, a história de Jerico foi uma história que foi contada para mostrar a Joãozinho que, mesmo sendo o último nas escolhas que eram feitas, Jerico também nunca tinha sido escolhido para fazer nada, mas um dia Jerico foi escolhido para carregar o rei sobre as suas costas. O rei que deu a vida para salvar todas as pessoas, para levar todos os homens e todas as crianças para o céu. Este foi o maior presente que esse homem, que Jerico carregou em suas costas, podia dar para nós. Joãozinho compreendeu que o importante não é ser o último, o importante é participar das brincadeiras, o importante é estar vivo, o importante é estar brincando com todas as crianças. Imagine se Joãozinho não pudesse brincar porque estivesse doente, se Joãozinho não pudesse brincar porque estivesse preso, mas Joãozinho tinha a oportunidade de brincar, mesmo sendo a última criança a participar das brincadeiras. E aí essa comparação que foi feito com Jerico é exatamente para nos alegrar e para nos animar, porque mesmo sendo o último, mas se nós formos crentes em Jesus Cristo, nós seremos as crianças mais felizes da vida. Quem pode dizer amém? Então essa é a história de Joãozinho e a história de Jerico, que contou a história do rei que salvou a nossa vida dos nossos pecados. Amém?